O ano era 2018, eu estava visitando a Guatemala, estávamos fazendo um trabalho missionário ali e filmando o programa Está Escrito, logo após uma terrível e destrutiva erupção vulcânica. Você não precisa entender muito de espanhol para saber o que significa Volcán del Fuego. Vulcão de fogo, com cerca de 3.800 metros de altura no sul da Guatemala. Lá ele está, imponente, soltando fumaça e vapor de sua boca, por anos e anos e anos. Só que, de vez em quando, o vulcão acaba se empolgando, e as pessoas lá de baixo são alertadas, com o aviso de que tem que ir embora. Mas isso não tem acontecido muito nos últimos anos. Mas em 2018, as autoridades perceberam que o vulcão iria entrar em erupção. Algumas pessoas receberam a missão de irem em meio às comunidades que estavam em risco, alertando-as a saírem de lá. Quando eu visitei a área, eu fui a um lugar onde era conhecido como San Miguel Los Lotes. Se você procurar por San Miguel Los Lotes na internet, você encontrará aquilo que foi uma vila. Não uma vila. O que foi uma vila? Quando eu cheguei lá, estava lá, mas eu não podia ver. Estávamos pisando em cima da vila. E apesar de termos chegado lá 3 semanas depois, o chão ainda estava quente. Talvez até quente demais, dependendo da sua tolerância a calor. E debaixo de nós estava aquilo que uma vez foi conhecido como San Miguel Los Lotes. Oficialmente, centenas morreram, mas os moradores me disseram que milhares morreram. E eu vou explicar por quê. Eu encontrei uma moça em um abrigo para desabrigados. E essa moça, de nome Rosa, me contou que ela foi porta a porta, alertando as pessoas para saírem de lá, apontando para a montanha. E estava cuspindo um monte de fumaça. E ela alertou as pessoas de que tinham que sair de lá. E ela fez isso vez após vez após vez. Mas as pessoas diziam algo como: a gente só vai trancar a porta da frente e esperar acabar. Ela havia ido a uma igreja. E, aliás, o vulcão explodiu em um domingo. Ela foi nessa igreja, onde havia 70 adoradores, e disse: vocês têm que fugir, o vulcão vai explodir. Saiam daí. E eles disseram: não, nós confiamos que Deus vai nos proteger. Mal sabiam eles que Deus estava fazendo exatamente aquilo ao enviar-lhes aquela mulher para nos alertar. Eles quiseram ficar naquela igreja, e eles estão lá até hoje, debaixo de 15 metros daquilo que uma vez foi um fluxo piroclástico. Cinzas, misturadas a lama, sujeira e rocha. Este é o sepulcro deles. O governo gastou algum tempo cavando atrás das pessoas até perceber que era uma causa perdida e deixou as pessoas ali, porque era óbvio que não havia o que fazer. Então, as próprias pessoas começaram a tentar cavar e o que encontraram não foi nada bonito. Um garoto adolescente encontrou um cartão de Dia das Mães que ele mesmo havia enviado a ela. Ele não encontrou sua mãe, mas encontrou o cartão. Que coisa triste. Sabe, as pessoas poderiam ter saído, poderiam ter se salvado, mas milhares morreram porque não deram ouvidos à advertência. Mas não era a primeira vez que eles haviam ouvido aquilo. Imagine só, você compra ou constrói a sua casa, ouve o aviso, vai embora e nada acontece. Aí você volta. Outros compram novas casas, fogem por causa do aviso e nada acontece. Você fica cansado dessa rotina. Aí vem um furacão, todo mundo sobrevive, e você pensa: ora, por que eu vou fugir da próxima vez? Isso se chama fadiga de alertas. No mundo dos computadores, isso acontece quando um número excessivo de alertas são gerados por sistemas de monitoramento ou quando os alertas são irrelevantes ou desnecessários, levando a uma diminuição da habilidade de enxergar problemas críticos. Isso também acontece na indústria aérea. Isso causa acidentes com grandes aviões e também pequenos. Acho que foi no último mês, no aeroporto de Catalina. Eu acho que foi lá. É o aeroporto da ilha de Catalina, um pouco depois da costa da Califórnia. Era quase no fim do dia, já estava ficando escuro. Então veio um avião para pegar um grupo de pessoas para levá-las para casa. O administrador do aeroporto disse: vocês não têm permissão para decolarem. Vocês não têm permissão. Mas disseram: a gente vai mesmo assim. Ele disse: eu não posso pará-los.
Mas eu estou avisando, não vão. Não saiam daqui depois de escurecer. Não é seguro. Mas eles foram. E deu certo. Por 1,5 km. Aquelas pessoas precisavam voar muito mais do que essa distância. O avião caiu. 5 pessoas mortas. Elas não ouviram o alerta. Ignoraram a advertência. Veja, eu não sei se no caso deles era o caso de fadiga de alertas. Eu acho que não. Eu acho que foi arrogância, mais do que qualquer outra coisa. Eu acho que eles ficaram muito confiantes, coisa assim. E aqui estamos nós hoje, vivendo o final da história desse mundo. E eu repito, o final da história desse mundo. Mas você pode discordar, você pode achar que a gente ainda tem muito tempo pela frente. Mas será que você já não está cansado de alertas? Eu não sei. Eu não estou dizendo isso de uma maneira acusatória. Eu só estou dizendo isso porque eu já tenho uma certa idade e eu sei que muitos de nós estão sofrendo disso. Mas eu não sei como um adventista do sétimo dia poderia se cansar de advertências. Afinal, está em nosso nome, adventistas. Jesus não apenas está voltando, ele está voltando logo. É por isso que somos adventistas. Ah, mas as pessoas já dizem isso há mais de 150 anos. Sim, elas têm dito. E isso nos levaria a crer que está cada vez mais perto. Pelo menos 150 anos mais perto do que muitos de nossos pioneiros acharam que seria. Permita-me ler para vocês 2 ou 3 alertas. Vamos lá. Eu lerei Daniel capítulo 12, verso 1. A Bíblia diz: E naquele tempo Miguel se levantará, o grande príncipe que defende os filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Não ignore isso. Mas naquele tempo teu povo será liberto, todo aquele cujo nome está no livro da vida. Muito bem, então temos um tempo de angústia como nunca foi visto. Você consegue imaginar isso? Um tempo de angústia pior do que tudo que já vimos? É o que a Bíblia diz. Será que estamos cansados de avisos? Apocalipse 13, no verso 8, diz que todos os habitantes da terra adorarão a besta. Você entende a palavra todos, não é? Sabe o que todos significa? Todo mundo. Todos os que habitam na terra adorarão a besta. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Mas alguém poderia dizer, não, pera um pouquinho, isso não faz sentido. Não faz. Isso aí que você acabou de ler soa como ficção científica, porque a besta, que será adorada por todos os que habitam na terra, é do diabo. E esse texto está dizendo que todo mundo vai se submeter ao diabo. Como isso pode ser possível? Certa vez eu entrevistei uma moça que foi missionária na Tailândia, lá no alto das montanhas. E ela disse, as pessoas para as quais eu ministro adoram o diabo. E eu disse, como assim adoram o diabo? Ela disse, é isso mesmo. Eles adoram o diabo. Então, isso daqui não é uma novidade, mas nós temos a tendência de restringir essas ideias e conceitos aos povos mais primitivos, que vivem uma situação mais precária, comendo raízes, vivendo em choupanas. Só que é mais do que isso. A Bíblia diz que, pouco antes da volta de Jesus, todos os que habitam na terra terão submetido as suas vidas ao inimigo das almas. Olha, eu sei que isso soa demais. Parece ficção científica. A diferença é que estamos lendo isso na Bíblia e, portanto, sabemos que é verdade, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos continuar a ler Apocalipse, capítulo 13, versos 16 e 17. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos. Muito bem, alguém poderia dizer, então você acha que a escravidão vai voltar? E a minha resposta é, eu acho que você não entendeu. Você sabia que hoje mesmo, e aliás, eu acho fascinante como escravos tornaram-se escravizados há mais ou menos 6 ou 7 anos atrás. Talvez isso alivie o que eu vou dizer agora, ou talvez não. Mas existem mais escravos no planeta hoje
do que existiam em 1850. Muitos mais. Mas nós não ligamos, porque isso não nos afeta mais. Muito curioso isso. Então a Bíblia diz: ricos e pobres, livres e escravos. E há muitos mais escravos no mundo hoje, nesse minuto. Você não sabe porque você não se importa. Veja, eu não quero ofendê-lo, mas é verdade, você vive sua vida sem se preocupar com isso. Continuando. Obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Senhoras e senhores, isso aqui é um alerta. A razão pela qual eu comecei a mensagem falando a respeito da fadiga de alertas, que provavelmente você já ouviu isso muitas e muitas vezes. Ao olhar para vocês, eu suponho que muitos aqui que provavelmente ouviram essa mensagem pela primeira vez, talvez há 65, 70 anos atrás, a primeira vez. E você ainda está ouvindo. A vida toda você veio aqui à igreja para ver um cara lá na frente falando de um tal de tempo de angústia, da marca da besta, mas nada aconteceu ainda. E é muito provável que você conheça pessoas que desistiram de frequentar esse lugar. Bem, senhoras e senhores, temos que considerar essas advertências e pensar no que estamos fazendo com elas. Nós não queremos ser o tipo de cristãos que respondem apenas a um alerta vermelho. Quando você finalmente se convence de que a coisa ficou séria, vejam, eu não quero ser sensacionalista. Não quero ser um cristão cuja fé é alimentada pelo oxigênio do sensacionalismo e da especulação fanática. Nós não precisamos disso. Existem alguns, é claro, para os quais as profecias apocalípticas são o maior foco delas. Alguns não conhecem mais a Jesus Cristo porque se apaixonaram pelo anticristo. Não queremos ser assim. Você precisa se acautelar de que os sensacionalistas se desgastam e desgastam os outros. Como ativistas de todos os tipos, eles começam a enxergar sinais que não são sinais, mas se empolgam em achar evidências aonde não existe. Provavelmente todos aqui conhecem pessoas assim. Então nós não queremos ir para o extremo, ir para o reino da especulação e da loucura, mas nós queremos evitar também o outro lado, dos laodiceanos que não se importam. Eu não quero dizer que a gente tem que ir para o meio, porque se você fica no meio, você acaba sendo atropelado de ambas as direções. Mas nós queremos ir para o caminho correto. Como nos prepararmos para a crise final? Um tempo no qual ninguém vai poder comprar ou vender, um tempo no qual alguns perderão as suas vidas, um tempo no qual a falsa adoração será forçada, um tempo no qual falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes sinais e maravilhas, até o ponto de que, se fosse possível, enganaria até mesmo os eleitos. Jesus disse que as pessoas de fé seriam odiadas por todas as nações por causa do seu nome. Ele disse que o amor de muitos esfriaria. Que época para se viver, hein? Como, então, nos prepararmos para a crise final? Eu gostaria de dizer a vocês que o que vou compartilhar hoje é um estudo exaustivo, mas isso não seria verdade. Nós vamos apenas pincelar o tema. Mas a igreja funciona assim, senhoras e senhores. A ideia é que vocês estudem nos outros 6 dias da semana. Esta apresentação de hoje é apenas um início para incentivá-lo a ir atrás do assunto e estudar mais profundamente. E, sinceramente, eu acho que vai valer a pena. Mas eu gostaria hoje de focar em alguns pontos. E o primeiro é o seguinte. Veja, não está em ordem de importância, tá? Mas em Mateus 24, verso 13, Jesus disse: "Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo." Meu amigo, minha amiga, eu não sei como está a sua resistência,
Mas aqui Jesus está falando de resistir durante um tempo no qual eles o entregarão para ser afligido e odiado. Jesus está falando a respeito de um tempo no qual as pessoas se ofenderão, quando falsos cristos e falsos profetas surgirão, quando muitos serão enganados, um tempo no qual a iniquidade tomará conta. Veja, é comum que as pessoas fiquem irritadas com a igreja, e eu não estou tentando passar pano para defeitos dela, mas algumas pessoas ficam tão alarmadas com o que o pastor disse, tão enojadas com o que os jovens fizeram, tão desapontadas com o que viram na igreja. E eu entendo a frustração. Eu não vou minimizar isso, mas, senhoras e senhores, a Bíblia diz que você tem que aguentar isso. Você não pode mudar, não pode desfazer. É claro que você pode orar a respeito, pode falar com alguém, mas não permita que isso te distraia a ponto de levá-lo à perdição. Sair da igreja nunca ajudou ninguém a se salvar. Nunca. A Bíblia diz que precisamos resistir, precisamos de resiliência. Fique na igreja e seja parte da solução, não parte do problema. Precisamos desenvolver a resiliência a fim de aguentar o tranco, porque sabemos que as coisas não vão ficar mais fáceis do que hoje. Se a coisa já está difícil dentro da igreja, imagine fora dela. Não importa se você é um liberal ou um conservador. Francamente, eu não me importo com essas rotulações. Elas ajudam a descrever as coisas. Mas, enfim, se você é uma coisa ou outra, ou se você se considera algo ali no meio, você tem que entender que as coisas vão ficar difíceis para você nesse mundo. É assim que a coisa funciona. Lembre-se de que o próprio Jesus disse, nesse mundo tereis aflições, mas ele também disse, mas tenham bom ânimo. Não é verdade? Ele não disse que pode ser que a tribulação venha. Ele não disse que se você desviar ou se abaixar, vai escapar dela. Não. Ele disse que você passará por águas profundas. Mas tudo bem, porque ele venceu o mundo. Então, fique com ele. Em segundo lugar, Jesus disse no mesmo capítulo, um pouquinho mais adiante, no verso 42 de Mateus 24, o seguinte: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Veja, eu vou dizer a vocês agora uma coisa muito, mas muito básica. E eu tenho uma pergunta também, que é a seguinte: você está lendo a sua Bíblia? Por favor, não responda em voz alta. Não há necessidade disso. Mas você está lendo a sua Bíblia? Talvez você esteja pensando, ora, essa igreja existe há muito tempo e ele está perguntando ao povo de Deus uma pergunta como essa se nós estamos lendo a Bíblia? Por que esse pastor está perguntando isso? Eu fiz essa pergunta porque eu tenho lido as estatísticas, os números, e eles não são bons. O número de pessoas do povo de Deus que não leem a sua Bíblia de uma maneira regular e disciplinada é realmente assustador. Se você estivesse no exército, e vamos colocar o Desmond Doss de lado um pouco, tá? Mas se nesse exército o número de soldados que tem boa mira é o mesmo de adventistas do sétimo dia que leem diariamente as suas Bíblias, você pensaria em se render. Você diria, estamos lascados. Isso é assustador, gente. E é por isso que eu fiz essa pergunta, especialmente tendo a crise final em vista. Meus irmãos e irmãs, metade de nós não vai suportar a crise final por causa de coisas simples, como, por exemplo, não fazer o menor esforço de pegar a Bíblia, abri-la em uma passagem, lê-la e refletir sobre ela, orar sobre ela, absorvê-la. Senhoras e senhores, é uma coisa simples. Jesus disse, vigiai. Como vigiamos? Lendo a Bíblia. Você se apoia em Deus? Você luta para saber a vontade dele? Será que hoje você vai parar e dizer, Senhor, para onde eu vou? Que caminho eu deveria tomar? Será que na sua vida você costuma se ajoelhar e orar a respeito de direcionamento? Ou será que o cristianismo para você é apenas uma etiqueta, como se fosse um rótulo, uma insígnia dos desbravadores? Tem que ser muito mais do que isso. Conforme acabei de ler, estamos chegando perto do fim. Você não se importa? Eu não acredito que você não se importe. Eu acho que todos aqui se importam. É por isso que estamos aqui. Mas será que estamos dependendo de Deus, reservando tempo para orarmos, indo à igreja regularmente?
Será que no sábado de manhã você abre o olho e pá, vou para a igreja? Veja, talvez o meu histórico seja um pouco diferente do seu. Eu cresci um católico, e não ir para a igreja aos domingos era um pecado mortal. Então, eu não sei se é porque eu fui condicionado a isso, mas eu acho que não é isso. A questão é que eu não quero não estar na igreja. Eu quero estar onde o povo de Deus está. Eu quero me sentar e ouvir alguém proclamar alguma coisa da Bíblia. Eu quero sentir o calor dos meus irmãos. É isso que eu quero. Mais ainda, eu leio Hebreus 10, verso 25, aonde Deus inspirou o escritor a escrever o seguinte: não deixem de se congregar. Eu sei que hoje tem muitas facilidades por aí. Você pode assistir na internet, o que não tem problema, às vezes você não pode mesmo ir à igreja. Mas se você está assistindo pela internet e poderia estar aqui essa manhã, veja, eu ainda estou feliz, porque você está assistindo. Mas venha para a igreja. Envolva-se com ela. Jesus disse, vigiai. E quando ele disse vigiai, quer dizer seja vigilante. E veja, Jesus não queria dizer pegue um binóculo e fique paranoico, olhe tudo e cada detalhe, cada sombra, o bicho-papão saindo do mato. Não, não era isso. Jesus queria dizer, vigie a sua fé. Esteja sempre conectado a Jesus, porque nós precisamos disso. Deixa eu perguntar uma coisa. Veja, Paulo escreveu Romanos e ele disse assim, eu não sei exatamente as palavras, mas é algo do tipo, aqueles de vocês que não estão seguindo a Cristo, que proveito tiram disso? Ou seja, ele quis dizer, mudem isso, e eu quero pedir o mesmo a vocês. Caso você não esteja levando a sério a sua fé em Deus, como vai a sua vida? Não responda, essa é uma pergunta retórica, porque eu sei como vai a sua vida. Eu sei que ela não vai muito bem. Porque o único jeito da sua vida ficar menos pior é anestesiar o seu cérebro com coisas que distraiam a sua dor, culpa ou frustração. Vigiar e orar. Pode parecer que eu estou saindo do assunto, mas eu não estou. Alguns de nós sequer sabem o que devemos vigiar. Na crise final desse mundo, o que devemos vigiar? Vigiar o quê? Ou melhor, a quem vigiar? Todos vocês sabem que a cada 4 anos, quando temos uma eleição presidencial, os tambores começam a tocar, ou melhor, alguém começa a tocar os tambores, e todos começam a se fazer a pergunta, será este o presidente que forçará a marca da besta sobre o mundo? Eu não sei qual Bíblia você está lendo, mas a minha Bíblia não diz que o presidente forçaria a marca da besta sobre o mundo, mas a gente não consegue evitar. Porque nós detestamos lacunas. A gente tem que preencher todos os espaços, o que às vezes nem sempre dá certo. Mas fazemos isso a cada 4 anos. Outra coisa semelhante é quando chega um novo Papa, e em breve teremos um novo Papa. Não, essa não é uma profecia. É que o Papa atual já tem 88 anos, então é muito provável que ele morra em breve. Sendo assim, a gente presume que em breve teremos um novo Papa. E da mesma forma, tem pessoas na igreja que dirão, esse é o último Papa. E essas mesmas pessoas disseram que o Papa Francisco seria o último. Você sabe disso. Muitos disseram que esse com certeza vai forçar a marca da besta. Afinal, ele é um jesuíta. Pronto, aí está a evidência. E agora mesmo, o Papa jesuíta já está planejando o seu funeral. Veja, eu não estou diminuindo aquilo que acreditamos. De jeito nenhum. Nós cremos na verdade. Mas eu gostaria, de um momento, expor a loucura das pessoas que acreditam que são capazes de prever aquilo que é imprevisível. Isso até pode ser bom para alguns, para levantarem dinheiro para suas igrejas, para que as pessoas continuem doando, mas eu tenho certeza que vocês vão ouvir isso de novo. Esse Papa é o último. Com certeza você vai ouvir. Esse Papa vai forçar a marca da besta. E ele tem um irmão adventista. Como sempre dizem que tem, né? Não é bom quando as pessoas começam a dizer essas coisas. Não é bom. Ao invés disso, meus irmãos e irmãs, ao invés de ficarmos preocupados se o próximo presidente vai forçar a marca da besta,
E se você acha que ele vai fazer isso por ser de direita, lembre-se que temos dito isso desde Ralph Reed, em 1980. Então, supere isso. E será que já nos esquecemos que tivemos 2 presidentes de esquerda que foram católicos? Nós temos que entender que não podemos ir tão longe a ponto de prever personalidades e dizer que temos certeza que é esse. Isso não ajuda. Ao invés disso, o que você realmente deveria estar prestando atenção, e não para calcular o quão perto estamos da última crise da Terra, mas para constatarmos se estamos nesse caminho ou não. O que devemos prestar atenção é nas circunstâncias da sociedade que facilitariam às pessoas receberem a marca da besta. O que estamos vendo na nossa sociedade hoje que não víamos há algumas décadas atrás? Bem, diferentemente do que defende a nossa Constituição, hoje vivemos em um estado de vigilância. E isso não é conspiração. Não é conspiração. Apesar de que eu acredito que o grande conflito é a maior conspiração que já existiu. Mas a questão é que hoje, a nossa privacidade acaba quando entramos na internet. E ninguém se importa. Todo mundo nos rastreia. E ninguém se importa. Se você compra um carro novo, você está sendo rastreado pela empresa da qual você comprou o carro. Ah, você não sabia disso? Está escrito lá no contrato da sua compra. Por exemplo, a montadora Nissan, eu não sei se é assim que pronuncia, mas eu acho que é algo próximo disso. Mas a Nissan diz ter o direito de coletar informações de seus motoristas e vendê-las ou compartilhá-las. E que tipo de informação? Está escrito: preferências, características, traços psicológicos, predisposições, comportamentos, atitudes, inteligência, habilidades e aptidões. 6 montadoras dizem ter o direito de coletar essa informação de você. Ninguém sabe direito como eles fazem isso, mas é o que eles fazem. Mas aí você diz, isso é bobagem, isso é pouca coisa, não tem nada demais. Além disso, não podemos fazer nada mesmo. Eu não estou sugerindo que você possa fazer, mas eu estou te dizendo que isso é novidade. Não estou sugerindo que você vá viver isolado na montanha sem luz elétrica. Claro, se Deus te guiar para isso, tudo bem, mas não estou dizendo que todos têm que fazer isso. Não é minha intenção. O que eu estou dizendo é que o cerco está se fechando e você nem percebe. O que eu estou dizendo é que as circunstâncias que nos conduzirão à última grande crise da Terra estão chegando no seu potencial máximo. Veja, eu falo dessa crise final já há 30 anos. E eu posso me recordar de praticamente cada apresentação que fiz sobre o tema Marca da Besta. E naquela época as pessoas chegavam a mim dizendo, eu acredito, mas eu sinceramente não sei como eles vão fazer uma coisa dessas. Eu nem imagino. Mas hoje você sabe como. Agora que você vive num estado de vigilância, pode acontecer. E poderia ter acontecido até mesmo antes disso. Por exemplo, na década de 30 e 40, na Alemanha Oriental, todo mundo era rastreado e vigiado, porque cada cidadão acabava sendo um espião do governo. Mas veja, senhoras e senhores, os tempos mudaram. Caso você se pergunte por que as montadoras de carro coletariam essas informações. Ora, você sabe por quê. Dinheiro? Dizem que até 2030, e não estamos longe disso, a venda de informações de motoristas valerá 750 bilhões de dólares para as empresas. E não para nos carros. Seus celulares são rastreados. Provavelmente tem algum aplicativo no seu celular que disse para alguém que você está aqui essa manhã. E sabe de uma coisa? Você não está nem aí. Eu duvido que ainda hoje você se lembre de deletar esses aplicativos. E eu nem estou dizendo que você deveria fazer isso. Nós chegamos num ponto no qual dizemos, eu não posso fazer nada. E assim, nós não fazemos muita coisa. Vivemos em uma sociedade onde a censura é real e ninguém se importa. Apesar da Constituição, vivemos em uma sociedade onde as notícias são narrativas. Ah, coitado dos russos, eles sofrem lavagem cerebral com as propagandas do governo. Sim, eles sofrem. E aliás, no último ano eu estava em um país, em uma viagem do Está Escrito, e você sabe, eu sou um pouco curioso. Eu estava assistindo o noticiário da televisão de um certo país. E eu estava lá, assistindo os noticiários. Era em inglês, mas apresentado por um apresentador chinês. Eu fiquei surpreso, porque eu conhecia a história que estava sendo apresentada. Eu nem lembro o que era, mas era de política. E eu pensei,
O que esse apresentador chinês está dizendo não é o que eu escuto lá nos Estados Unidos. Aí eu pensei, isso é propaganda? Ou isso é propaganda, ou... não, é propaganda sim. Porque o governo chinês faz isso o tempo todo. Mas aí eu me lembrei de alguns anos atrás, pouco depois do início da guerra da Ucrânia, de estar trocando os canais de uma TV em algum lugar, querendo saber quais eram as últimas notícias. E eu escutei a mesma coisa. O Putin é louco. Ele é um doido varrido, perdeu a cabeça. E ao ouvir o âncora do jornal dizer isso, deu um calafrio dentro de mim. Não porque eu me preocupo com o Putin, porque, no fundo, nós sabemos que ele não é um lunático doido varrido. As pessoas podem até discutir se ele é um cara mau, mas dizer que ele é um doido varrido lunático? Não, ele não é. E ali estava aquele âncora de jornal dizendo para todo mundo que o Putin perdeu a sanidade. Aí eu pensei, eles estão fazendo isso conosco. Poucas semanas depois, eles disseram que os amigos íntimos do Putin queriam matá-lo. Ora, eles devem ser ruins de mira, porque até agora ninguém fez nada. Então eu entendi que eles querem que acreditemos nessa narrativa. E por quê? Porque eles querem que odiemos o Putin para assim justificar uma guerra que nem deveria estar acontecendo. E a narrativa nos é empurrada goela abaixo, todos os dias. E você se pergunta, como um engano tão grande como a marca da besta vai acontecer? Ora, já há quanto tempo as notícias viraram narrativas? Faz o quê? Já uns 20, 30 anos atrás? Hoje, nós estamos preocupados com um presidente. Poucas pessoas hoje enxergam que o presidente faz muito mais do que um presidente deveria fazer. Alguns acham que vai ser esse porque ele é de direita. Outros acham que é um próximo porque ele vai ser de esquerda. Porque vai ser ele, ou vai ser ela, ou sei lá o quê. E enquanto isso, ignoramos o fato de que somos sapos na água, cuja temperatura está crescendo, crescendo e crescendo, e em breve vai nos cozinhar a todos sem nem percebermos. Somos capazes de ver os problemas ao nosso redor, mas não reconhecê-los pelo que eles são. Podemos ver que a areia começou a ceder debaixo dos nossos pés, que o fundamento da sociedade foi alterado dramaticamente. E ainda assim, permanecemos como sonâmbulos. Sonâmbulos. Sabe, tem sonâmbulos na minha família. Eu me lembro quando criança, quando passava a noite na casa do meu amigo Brett, acho que a gente ainda não tinha ido dormir, provavelmente não. Aí chegou o irmãozinho dele. Ele entrou, esfregou o olho, disse alguma coisa que não fazia muito sentido, assegurou-se de que respondemos e voltou para a cama dele. Que foi isso? Eu disse. Ele é sonâmbulo, ele faz isso o tempo todo. Eu nunca vi aquilo. Amigos, me parece que muitos de nós estamos sonambulando, desapercebidos da realidade ao nosso redor, focando nas coisas erradas. Nós conhecemos as advertências da Bíblia com relação às crises, a grande crise que está chegando. E ficamos nos perguntando, será que vai ser esse presidente ou outro, sem percebermos que estamos muito mais pertos, perigosamente mais pertos dessa grande crise do que jamais vimos antes, meus amigos. O desafio é que muitos de nós pararam de pensar por si próprios. E por que eu estou dizendo isso? Bem, eu me lembro de alguém com uma grande visão dizer que é a obra da verdadeira educação treinar os jovens a serem pensadores, e não meramente refletir o pensamento de outros. As pessoas pararam de pensar. E, aliás, se você se atrever a pensar, se você se atrever a ter opinião, você pode ser cancelado. Você pode achar que eu estou tentando ser provocativo aqui, mas eu não estou. Volte à época da Covid, por exemplo. Naquela época, existia uma linha principal de pensamento. E sim, a Covid foi horrível, morreu muita gente, eu sei disso. Ninguém duvida dessas coisas. Mas, se você fosse uma pessoa que discordasse da dita ciência naquela época, você era um problema, um inimigo do Estado. Apesar desta linha principal de pensamento ter a sua imagem arranhada hoje em dia. As pessoas perderam seus trabalhos, sua reputação, até mesmo pessoas da televisão começaram a pedir que aqueles que se opunham à narrativa principal fossem mortos.
E você aí se perguntando, como pode ser possível a marca da besta ser implementada no fim dos tempos? Ora, você não tem mais que perguntar. Veja, eu não estou defendendo um lado ou outro com relação ao Covid, você acredita no que quiser, ok? Mas a questão é que com essa experiência, vimos como a maioria reage quando a questão é global. Linhas são traçadas. Alguns passam a não mais ser permitidos a pensar diferente. Todos têm que pensar do mesmo jeito. Então, senhoras e senhores, estamos nos aproximando. Há uma mentalidade de gado entre as pessoas hoje que aceitam aquilo que é oferecido a elas apenas porque lhes é dito que devem aceitar. Quantas pessoas de hoje sequer leem a Bíblia? Talvez eu já tenha dito isso aqui antes, mas na Grã-Bretanha, 46% das pessoas se identificam como cristãs, mas isso não quer dizer que elas leem a Bíblia. É um pouco menos na Austrália. Na Nova Zelândia, de onde eu venho, é perigosamente menor. Cerca de 1/3 se identifica como cristão. Nos Estados Unidos, 2/3 ou um pouco menos. Mas eu repito, isso é que se identifica como cristão. Não quer dizer que essas pessoas levem sua fé a sério ou estejam lutando com Deus. Quantas pessoas são sérias com relação à sua fé? Quantas estão buscando oportunidades para se aproximarem de Deus mais do que nunca? E, aliás, há outra coisa que talvez eu não tenha dito, mas eu vou dizer. Considerando o tempo em que vivemos, a grande necessidade de pessoas que leiam e pensem por si mesmas e se aproximem de Deus. Veja, imagine que você ligue o celular e tem lá uma mensagem do pastor Ferrugem. E o pastor Ferrugem não está fazendo propaganda de uma série evangelística, mas o pastor Rusty manda uma mensagem para você dizendo: sabe, amigos da minha igreja, acho que a nossa congregação deve levar as coisas menos a sério. Vamos ser mais como os nossos amigos da sociedade. A mensagem do pastor continua: sabe, minha querida igreja, eu estive a pensar sobre aquele verso de Gálatas. Então, eu estou dizendo a vocês, vamos relaxar, não vamos levar as coisas tão a sério. Olha, não estou dizendo que o pastor da igreja de vocês vai mandar uma mensagem assim. Veja que eu não usei o nome do pastor da igreja de vocês, tá? O que essa historinha quis dizer é que hoje, com a inteligência artificial, você vai ver as pessoas dizendo todo tipo de coisa a você, mas você jamais saberá se aquilo foi verdade ou não. Ellen White, certa vez, escreveu que chegaria um tempo em que não deveríamos acreditar nem mesmo em nossos sentidos. Eu não sei se ela estava falando a respeito de inteligência artificial, eu não tenho ideia. Mas, se ela estivesse falando disso ou não, o ponto é o mesmo. Nós estamos no limiar de coisas realmente impressionantes neste mundo. Às vezes nos perguntamos como vamos suportar ficar de pé naquele dia. Você sabe como. Abra novamente a sua Bíblia. Aqueles que constroem sua casa na rocha não serão varridos. Não construa sua na areia. Não importa se eu, ou o pastor Ted Wilson, ou mesmo aparentemente o próprio Jesus, aparece no seu Instagram e sugere que você passe a levar menos a sério as coisas que a Bíblia diz a você. Nós não podemos cair nessa armadilha. Não importa o que a sociedade esteja fazendo ou pressionando você para fazer. Não importa o que a maioria diz. Não importa a tirania que estiver no controle. O cristianismo é um para um. Você não vai ser salvo por causa da sua família, ou porque o seu pai foi um grande pastor, ou porque a sua mãe dava aula na escola sabatina. Não somos salvos porque um dia você sentou na escola sabatina. Seremos salvos porque entregamos a nossa vida a Jesus. Isso nos traz de volta ao tema inicial. Fazer prognósticos de presidentes é uma coisa perigosa. Mas tem uma coisa que não é. E eu quero convidá-lo a ir comigo ao livro de Romanos. Vamos lá? Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler as Escrituras agora. Porque política não vai te levar a nada. Notícias da televisão também não. Com certeza não. Você não pode continuar junto com a maioria, fazendo o que a maioria faz, ao mesmo tempo achando que está seguro aqui. É claro que vir aqui é bom, mas não é a chave do sucesso espiritual. Como nos preparamos então para a crise final? Eu quero dar uma olhada nesse verso e pular para outro capítulo depois.
A Bíblia diz: quem viver segundo a carne vai morrer. Tá, vamos parar um pouquinho e analisar isso. Amigos, vejam só. Esse aqui é o apóstolo Paulo mandando uma mensagem tão clara que é quase como um soco no estômago. Não é uma massagem nos pés, não é o apóstolo Paulo massageando seus ombros. Não, é como se ele estivesse pegando suas orelhas e te chacoalhando, dizendo: se você viver segundo a carne, você é um homem morto, ou mulher. Não tem nada de sutil aqui. Em quais outros lugares da Bíblia você tem essa mensagem? Talvez em um ou dois outros lugares, mas não deve chegar a 100. Ouça, se você viver segundo a carne, ou seja, se você não se converter, você vai morrer. E esta aqui é a segunda morte. Não é uma mera morte como um ataque cardíaco. No entanto, se você, por meio do Espírito, mortificar as obras da carne, você viverá. Às vezes nós olhamos na direção errada. Podemos ficar empolgados com o que está vendo na sociedade, nas eleições. Você pode se mudar para o Canadá. Veja, eu gosto do Canadá. Eu amo os canadenses. Mas eu jamais viveria lá. Eu não moraria lá. Gente, aquele lugar é mais frio que beijo de sogra. É um... Eu não quero morar lá, tá? Uma vez eu estive em Toronto e o sistema hidráulico do trem congelou. De tão frio que estava. Eu jamais moraria no Canadá. Você já tentou ir a um médico lá? Não custa muito caro, mas você tem que dar a sua vida. Ai, o Canadá. Muito bem, onde eu estava? Desculpa, gente, mas eu fiquei traumatizado com o Canadá. Eu amo o Canadá, eu realmente gosto de lá. Talvez da Colômbia Britânica. Acho que lá eu até aguentaria. Gente do céu, o Canadá. Enfim, Romanos 8, verso 13. Se você viver segundo a carne, você morrerá. Deus está nos chamando aqui para uma experiência totalmente nova. Uma existência muito superior. Então, em Mateus capítulo 24, Jesus nos dá os sinais dos tempos. Veja só o que vocês têm que prestar atenção. São sinais que demonstram a proximidade da minha vinda. Vocês veem lá as folhas da figueira? Vocês veem que a temporada está perto. Então, quando virem estes sinais, vocês sabem que o fim está próximo. E a grande maioria destes sinais já se cumpriram. Não todos, mas a maioria. Agora, Mateus capítulo 24, naturalmente, vem antes do 25. E o 25 nos diz como aqueles que estão alertas com relação ao fim dos tempos devem viver. Existem 3 parábolas nesse capítulo. Mateus capítulo 24 mostra os sinais dos tempos. Mateus 25 nos mostra como nos preparar, como deveríamos estar vivendo nos últimos dias da Terra. A primeira parábola é a parábola das 10 virgens. 5 eram sábias, 5 eram tolas. 5 tinham óleo, 5 não tinham. Mas as 10 estavam dormindo. Jesus está chamando a sua atenção nesse capítulo. Tenha óleo. Não durma. E, por acaso isso é fácil? Jesus não disse aqui que você tem que ter $1 trilhão, ou que você tem que ter um bíceps enorme, ou que você tem que ser um gênio, ou que você tem que subir uma montanha. Ele não está dizendo isso. Ele simplesmente está dizendo que você tem que ter óleo. E Ele vai te dar o óleo do Espírito Santo. Ele facilita para nós. O que ele está dizendo aqui é: eu darei tudo o que vocês precisam. Você só tem que estar disposto. Só isso. Não é difícil. Tudo bem, você tem que lutar contra a carne, mas você entendeu o conceito. É simples. É um conceito simples. Você está disposto? Então a primeira parábola, a parábola do óleo, das 10 virgens, 5 sábias e 5 nécias, todas estavam dormindo. Mas na preparação para a crise final, temos que ter o Espírito Santo, temos que estar acordados. Se depois dessa manhã você não acordar, Deus terá que te dar um chacoalhão. Segunda parábola é a parábola dos talentos. Jesus diz: eu dei a vocês talentos,
e eu quero o retorno desse investimento. Em termos financeiros, isso é justo. É sábio você investir o dinheiro para que ele cresça. Certa vez, um guru de investimentos, eu acho que era o Oracle of Omaha, que disse que se você está trabalhando apenas das 9 às 5, você não está trabalhando de verdade. Você tem que continuar trabalhando, mas não você. O seu dinheiro tem que estar trabalhando por você. Acho que vocês entenderam. Mas Jesus disse que quer o retorno do investimento dele. Ele nos deu habilidades para usarmos para a glória dele. Ele nos deu capacidades para a glória dele. Mas para qual causa? Naturalmente, senhoras e senhores, para alcançar as pessoas. Você não está se preparando para a crise final dessa terra se você não está preocupado em preparar outras pessoas. Porque se você não está preparado em ajudar alguém a se preparar, você não entendeu. Jesus morreu não apenas pelos seus pecados, mas pelos pecados do mundo. E o que eu posso fazer? Você pergunta. A pergunta é boa, mas você está fazendo a pessoa errada. Eu poderia te dar um conselho errado, mas Deus sempre sabe o que você deve fazer. E você sabe muito bem que devemos orar todos os dias. Senhor Jesus, me dê graça hoje para compartilhar o Evangelho com alguém, para contribuir para o crescimento da igreja, para que haja mais cultos. Você está orando por isso? Então, na preparação para a crise final, deve haver comprometimento no uso dos talentos que Deus nos deu para a glória dele, a fim de alcançar outras pessoas. E você pode dizer, eu já tenho feito isso há anos. Bem, continue fazendo. Ou talvez você diga, eu ainda não levei ninguém a Jesus. Ora, se você desistir agora, nunca verá mesmo. Continue tentando. E aliás, não cabe a você levar alguém a Jesus. O seu trabalho é jogar a semente e deixar que Deus faça o resto. Tenha você muitos talentos ou não, esse é o seu trabalho. Essa é a primeira parábola, o Espírito Santo. Segunda parábola é a parábola dos talentos. Dar tudo o que você tem e é para Deus e sua glória. Porque você não pode estar levando isso a sério, a menos que esteja genuinamente preocupado em levar pessoas para Jesus. Isso é imprescindível. Muito bem, então, Mateus capítulo 24, temos os sinais dos tempos, que nos mostram quão próximo está a vinda de Jesus. Mateus 25 nos mostra como nos preparar para a volta de Jesus. A terceira parábola desse capítulo nos diz que tudo aquilo que fizemos aos pequeninos, nós fizemos ao próprio Jesus, alimentando o faminto, vestindo o nu, visitando o doente, o encarcerado, e aí por diante. Atos de caridade e bondade que demonstram o cristianismo. Você pode dizer que é cristão, mas sem esses resultados, talvez você não seja. Como estamos nos preparando para a crise final? Senhoras e senhores, pode ser que você esteja cansado de avisos, porque já os ouviu a sua vida toda. Se você ouviu esses avisos a vida toda, diga aleluia, porque Deus quer mantê-los diante de você para que você não os esqueça, para que você não esfrie, para que você continue levando as pessoas a Jesus, demonstrando que você entende a seriedade da situação. Amigos, nossa sociedade mudou drasticamente apenas nos últimos anos. Radicalmente. E você nem percebeu. Mas ela está mudando. Pouco importa quem é que está sentado ali na Casa Branca. O que tiver que vir, virá. Se você ficar jogando esse joguinho de adivinhação, será que é esse presidente? Será que é o outro? Você vai acabar parecendo um maluco, porque ninguém sabe. Mas se você mantiver os seus olhos nos tempos e assim reconhecer que, com certeza, estamos próximos do dia da volta de Jesus, e você levar isso em oração a Deus, e pedir a Deus que coloque em você um coração que queime pelos outros, queime por Ele. Se você disser, Deus, eu quero viver o cristianismo, mas, apesar de vir à igreja toda semana, eu continuo indo naqueles lugares aos quais eu nunca deveria ir. Eu venho à igreja, ouço a palavra de Deus, mas isso não muda a minha vida. Então, meu amigo, vá a Deus e diga, Senhor, é hora do meu antigo eu morrer. Por favor, transforma-me em uma nova criatura. Eu preciso viver uma novidade de vida. Oh, meu amigo, isso vale muito. E eu vou te dizer por quê. Provados como possamos ser, não entendemos todas as questões do grande conflito de maneira clara. Eu estou dizendo da perspectiva de Deus. Imagine ser um astronauta na Estação Espacial Internacional, e você olha para baixo e vê essa bola, essa terra tão linda.
Você vê luzes aqui e ali, nuvens e oceanos. Esse planeta tão maravilhoso. Ao mesmo tempo, você sabe que naquele planeta lá embaixo, as pessoas estão se matando, arruinando a reputação umas das outras, fazendo as coisas mais absurdas, que não fazem o menor sentido. E Deus olha para esse mundo onde Jesus veio, sofreu e morreu, e Ele nos vê inventando jeitos de impedir a nossa própria salvação. Significou muito para Jesus ter cruzado o universo, nascido de uma mulher, crescido em uma cidade rude, e permitir-se ser pregado numa cruz, levando em si mesmo os pecados do mundo. Meus amigos, se você está alimentando a sua mente com intrigas políticas, preocupando-se com movimentos sociais, como aqueles que eu mencionei há pouco, não é suficiente. O que te moverá e motivará é tomar um minuto para refletir no fato de que Jesus permitiu que pregos atravessassem as suas mãos. Que Jesus permitiu a um homem mau abrir a pele de suas costas com um chicote. E ele fez isso por você. Deus olhou ao longo do tempo e viu você sentado aqui e disse: ele ou ela vale tanto para mim que eu estou disposto a permitir o meu corpo ser perfurado por essa pessoa. Eu estou disposto a arriscar tudo. Esse é o Filho divino de Deus, que não pecou, que era puro e perfeito, nobre e santo, sem mácula. Jesus disse: deixe que a culpa deles caia sobre mim, porque eles não podem salvar-se, eles estão perdidos. Mas se eu for, eu os salvarei. A pergunta é: eles querem ser salvos? Eu posso morrer por eles para que eles não tenham que morrer. Eu posso dar a eles a minha justiça, porque eles não têm nenhuma. Amigos, a preparação para a crise final se soletra assim: J-E-S-U-S. A coisa é simples assim. O cristianismo avançado, na verdade, é extremamente simples. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha, que você tenha, através da fé em Jesus, a vida eterna. Somente aqueles cujo coração está endurecido poderiam recusar essa oferta. Eu presumo que hoje aqui deve haver pelo menos uma pessoa que está evitando aproximar-se de Jesus, que nunca entregou a sua vida a Ele, nunca se rendeu. Mas essa é a preparação da crise final. Todo o resto é secundário. O restante só nos mostra que Jesus vai voltar logo. Nos mostra que as coisas estão mudando. Nos mostra que os fundamentos da sociedade estão corroendo. Um dia, tudo vai colapsar. E o que vai restar disso tudo? Se você tiver Jesus, você terá tudo. Você tem Jesus hoje? Você já parou para considerar a cruz hoje? Já parou para considerar o imenso e incompreensível amor de Jesus? O amor de Deus só pode ser medido por um homem pendurado numa cruz. O céu desceu aqui e disse: nós amamos muito vocês. E hoje Deus está te dizendo: não se canse de ser avisado. Não se canse de fazer o bem. Não fique desanimado. Não desanime por causa das manchas no seu coração. Não desanime por causa dos seus defeitos. Não desanime porque você não funciona direito. Continue trazendo seus problemas para mim. Traga os seus defeitos para mim. Você pode olhar para si mesmo e perguntar: eu sou um pecador? Sim, você é. Mas não pare nessa pergunta. Logo após esta, você também deve perguntar: mas eu tenho um Salvador? Qual é a resposta? Sim, você tem um Salvador. Meus queridos amigos de Deus, não estamos longe da linha de chegada. Certa vez alguém escreveu que os movimentos finais serão rápidos. Isso é verdade. Mas se você tem Jesus, você tem a vida eterna. Eu acredito que há alguém aqui hoje que precisa fazer essa decisão. E eu vou facilitar para você.
Eu poderia pedir que você viesse à frente, mas eu não farei isso. Fique onde você está. Deus quer que você tome uma decisão hoje. Talvez você esteja olhando para o relógio, se perguntando que horas vai ser o almoço, ou frustrado porque seus pais te arrastaram para a igreja hoje. Eu entendo. Mas você tem uma grande oportunidade hoje. Você pode sair daqui como um filho de Deus, se você quiser. Pode sair daqui sabendo que tem um Salvador que morreu por você e que o está convidando a passar a eternidade toda com Ele. E você pode ter isso assim. Vamos orar. Querido Pai que estás no céu, em nome de Jesus, nós vamos até o Senhor. Estamos vivendo em uma sociedade que está correndo na direção dos movimentos finais. Enquanto dormimos, as coisas estão acontecendo em nosso meio que vão levar às circunstâncias que desencadearão os eventos finais deste mundo. E não, nós não sabemos quem será o presidente, ou quem será o próximo Papa, ou quem será, seja lá o que for. Mas sabemos quem está no santuário celestial, intercedendo por nós com o seu sangue. Nós também entendemos que há grandes poderes neste mundo e que em breve eles serão revelados de uma forma como nunca foram antes. Até lá, Senhor, permita que o nosso principal objetivo seja nos rendermos a Jesus, para pararmos de viver pela carne. Ao invés disso, queremos ser preenchidos com o Teu Espírito para viver vidas cristãs, porque só podemos fazer coisas boas se Jesus estiver vivendo em nós. Amigo, você gostaria de ter aquela vida na qual Jesus vive em você? Você não tem que pagar nada, não tem que fingir, não tem que fazer promessa. Você simplesmente tem que estar disposto e dizer: Jesus, viva em mim. E você pode dizer: Jesus, me transforme, muda-me, torna-me cada vez mais parecido contigo e menos parecido comigo. Se você quer isso, levante a sua mão agora. Eu não estou olhando, tá? Se outras pessoas quiserem olhar, tudo bem, mas eu espero que não. Ao invés disso, concentre-se em dizer ao Deus do céu que você quer que Jesus tome o seu coração. Diga: sou fraco, mas toma o meu coração. A minha vida pode estar toda errada nesse momento, mas toma o meu coração. Eu cometo erro após erro, mas toma o meu coração. Que a tua graça transborde em mim. Já cometi erros terríveis, dos quais eu me envergonho, mas eu te agradeço por me amar tanto. Mesmo em meio à minha vergonha, eu encontro certeza do teu amor e do dom da salvação. Continue a nos fazer crescer, prepara-nos mais e mais, ajuda-nos a trabalhar para o Senhor. Eu faço essa oração, Pai, pedindo por transformação e proteção. Agradecemos o fato de Jesus estar voltando logo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hi friends, Pastor Doug Batchelor. We're here at the Amazing Facts booth at the National ASI Convention, and we're looking forward to seeing all of you for the special convocation April 17th. We hope that you'll come with a smile, and be praying for the event. Hola mis queridos hermanos de Brasil. Tengo planes de estar en Sao Paulo del 17 al 21 de abril del año 2025. El título del campamento es El Camino Angosto. Ojalá que puedas asistir. Vamos a estudiar la Biblia profundamente y sé que Dios te va a bendecir. Te esperamos allá. Hello friends, this is Pastor John Ross. I'm here at ASI, and I want to remind you about the upcoming series of meetings called The Narrow Way, April the 17th through the 21st. We hope you're going to be there. So if you're planning on coming, you want to register. We've got some great speakers. Pastor Doug Batchelor, myself, and many others are going to be there to inspire you with great messages, wonderful music. So plan now to be there. God bless. I am extremely excited to join you guys in Sao Paulo next year. The reason is because the theme, Camino Estreito, is a great theme because it focuses us on the fact
that the way to heaven is not multiple, it's not divided, it's very simple, it's straight, and it's narrow. And the excitement of what Christ can do when the Holy Spirit is poured out there, you will not want to miss this. This will be the most powerful event to ever come to the country of Brazil by the grace of God. So if you're on the line, you're on the fringe, make the decision. God bless you. I'll see you soon. Hi, I'm Barbara O'Neill, and I'm going to be in Brazil between the 17th and the 21st of April 2025 at a camp meeting there called the Narrow Way, and I look forward to seeing you there. Hello, my Brazilian brothers and sisters. It's Christian Berdal from Shepherd's Call Ministry, and I'm so excited to invite you to Brazil. I'm coming back. There's going to be several of us together, amazing speakers. It's going to be an incredible weekend together. So make sure that you sign up here. Estamos juntos!